Vale a pena a gente começar assistindo um videozinho rápido da que hoje é ministra, do Ministério dos Povos Indígenas, a companheira Sônia Guajajara. Então, lembrar todo mundo aí que se você puder ajudar os povos indígenas aqui de São Paulo ou de qualquer outro lugar da sua região, não esqueça de tentar entrar em contato com eles, verificar como você pode somar nessa luta, porque a luta deles é uma luta também contra o capitalismo. A resistência dos povos indígenas no Brasil é uma resistência que atravessa uma crítica profunda e uma crítica necessária à forma de organização do Estado capitalista brasileiro, tendo em vista que ele é formado e orientado e gerenciado pelos latifundiários, pelo garimpo, pelos empresários que avançam nas terras originárias e que visam destruir, né, todo o modo de vida que esses povos têm construído ao longo de séculos, né? As violências coloniais que começaram há 523 anos atrás. Então acho que vale bastante a pena ver. Só ver aqui. Com Sônia Guajajara, coordenadora executiva da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Boa noite, Sônia Guajajara, prazer em falar contigo. Olá, boa noite, muito obrigada aqui pela oportunidade. Prazer é nosso falar contigo, Sônia. Sônia, eu sei que você está falando com a gente aqui na TVT, aí direto do acampamento, e eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que significa para vocês, para os povos indígenas, esse PL 490/2017, Sônia? Sim, nós estamos aqui no acampamento em Brasília, né, exatamente por conta Só para esclarecer, gente, o PL 490, o PL do Marco Temporal, foi uma proposta que foi criada lá em 2007. E é uma proposta que visa garantir a demarcação de terras aos indígenas que ocupavam aquelas terras até 1988. Então, de 1988 para frente, os indígenas não teriam acesso a nenhuma outra terra que eles não estivessem ocupando previamente e não tenham como provar essa ocupação. E isso é claro, né, uma medida que visa ocupar e expandir a fronteira do agro, do garimpo, de tudo mais, porque houveram diversos movimentos indígenas que avançaram nessa direção, né? Então acho que isso é bastante importante só para poder salientar. Esse PL está na pauta desde o início do mês de junho, né? Começamos aqui com um acampamento com 12, depois 70, 300, já chegamos até 1.200 pessoas. Porque esse PL ele é altamente nocivo para os povos indígenas, para os territórios e para o meio ambiente, né? Porque ele acaba que, se aprovado no Congresso Nacional, né, e sancionado, ele vai inviabilizar toda e qualquer demarcação de terras indígenas. Porque a previsão, como está ali no projeto de lei, é que as demarcações passem a ser feitas por meio de decretos legislativos ou de leis, né? Nossa. Através de uma lei. E tendo essas bancadas... Maluco, você imagina o Congresso Nacional reacionário e conservador do jeito que é, sendo o responsável por realizar o processo de demarcação das terras indígenas. Você já imaginou esse tipo de atribuição na mão do Arthur Lira? Vocês já imaginaram o tamanho desse buraco? As ruralistas evangélicas, como já são totalmente anti-indígenas, a gente sabe que representa o fim das demarcações de terras indígenas no país. Além de inviabilizar demarcações de terras indígenas, ainda abre um precedente para rever territórios já demarcados para redução do tamanho das áreas. Justamente por conta dessa regrinha, né, da ocupação do território até 1988. Gaiofato, um pensamento que me ocorre. A gente sabe como reprimem essas lutas. Se houver resistência, quebra-pau, você não será marcado como financiador, uma espécie de retaliação da extrema-direita? É isso, né, gente? Chama luta de classes. Talvez sim, né? Mas eu acho que mais importante do que eu me preocupar com uma eventual difamação que aconteça no meu nome ou qualquer coisa assim, porque isso já meio que acontece, né? Eu acho que é muito mais vital, muito mais relevante a gente tomar esse risco.
muito mais importante tomar esse risco, porque os povos indígenas vivem violências inomináveis. Eles vivem violências há 523 anos, e eu acho que é realmente escolher uma trincheira na luta. E eu acho que escolher a trincheira na luta significa necessariamente estar pronto ou disposto a entender quais são as dimensões da escolha dessa luta política, né? Então, eu acho que é fundamental a gente tomar essa decisão, né? É uma decisão política, é uma decisão que significa a abertura de mão de alguns princípios individuais, de ideias individualistas ou qualquer coisa assim, em nome de uma causa que ultrapassa a nossa existência, né? Eu acho que isso é o elemento fundamental para a gente poder pensar a luta comunista. E como essa luta está embrincada em vários aspectos. Então, não só na questão indígena, né, mas em todas as outras. Mas aí é claro, é preciso que a gente se solidarize. Mas mais importante, gente, não é só se solidarizar de uma forma abstrata, né? Ir lá e postar solidariedade, blá blá. Pô, isso é bacana, isso é importante. Mas é importante também a gente conseguir somar nessas lutas, porque a luta indígena pela demarcação de terras, pela preservação do seu modo de vida, é necessariamente uma luta anticapitalista. E acho que, enfim, sobretudo as meninas do canal falado muito sobre essas questões, sobretudo a Lara, sobre isso, e eu acho que é importante a gente tomar essa posição. Eu acho que é importante a gente dar a devida importância que isso merece, tá ligado? E mesmo que isso vá custar, pra mim, visualizações, engajamento, qualquer merda assim, tá ligado? Porque essas pessoas precisam de camaradas, né? Elas precisam de pessoas da luta junto. Então, é isso, né? Exatamente. No fim das contas, ser comunista é saber que corremos riscos, mas que corremos por estar do lado certo. Exatamente, caralho. Che Guevara demais, hein? Porra! E ainda abre espaço para exploração de garimpo, de minérios, de madeira e também da grilagem de terra. Assim como permite arrendamento e abre muito mais espaço para o agronegócio. Então, para nós, é de fato assim, um projeto de lei bem perigoso, porque acaba também com o usufruto exclusivo dos povos indígenas, como rege hoje a Constituição Federal. E uma outra coisa que eu acho que é até relevante a gente falar, no dia da posse do governo Lula, quando o cacique Raoni subiu na rampa junto com todo o povo brasileiro, fica essa questão, será que esse processo de adesão dos indígenas à fração governamental foi um processo para poder conquistar apoio popular? Porque não adianta nada criar um ministério, colocar as pessoas para poder andar junto, se não existe uma articulação política, prática na luta pelos povos indígenas. Não adianta nada colocar ali o ministério, colocar ali essa andada, colocar isso para rede social, quando na verdade o partido da base do governo libera sua bancada para votar como quiser numa política que destrói a vida dos povos indígenas. Que raio de solidariedade é essa? Que raio de pertencimento é esse? Que raio de luta é essa? Não. Isso não existe. O marco temporal, ele foi aprovado na Câmara em 30 de maio, vai para votação no Senado no dia 14, e no meio desse tempo tem o julgamento da tese desse marco no STF, que aparentemente vai ser no dia 7, né? Mas caso eles não formem maioria nessa sessão, esse julgamento se estende um pouco mais. O julgamento vai decidir se isso é inconstitucional ou não nesse caso. Sônia, as comunidades indígenas, elas tinham pedido a retirada do projeto de lei 490 da pauta da CCJ, da Câmara, até que o Supremo Tribunal Federal decida aí no próximo dia 30 de junho sobre a demarcação de terras indígenas, mas isso de fato não aconteceu, não ocorreu, o projeto acabou sendo aprovado, o STF vai decidir sobre o marco temporal que define aí a data de 5 de outubro de 1988 como referência para o reconhecimento de uma área como terra indígena. Eu gostaria que você explicasse aqui para as pessoas que não têm ideia como isso funcionaria e qual que é a expectativa dos povos indígenas em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Sônia? E exatamente, bem lembrado aí pelo camarada Cotação do Lar, que o projeto do PL 490 do marco temporal foi votado na calada da noite na Câmara, tá? Foi votado na calada da noite para não gerar nenhum tipo de rebuliço, nenhum tipo de problema. Então, o 490 foi aprovado na CCJ, mas ainda tem 2 etapas no Congresso Nacional. Uma é o plenário oficial da Câmara, né, que é onde eles estão agora já
terminando de votar os destaques que foram apresentados no dia da votação, né? Esses destaques provavelmente vão para a pauta na segunda ou na terça-feira para serem votados, e logo em seguida vai para o plenário e posteriormente ao Senado. Então tem ainda esses 3 momentos no Congresso. Se aprovado no Congresso Nacional, né, passado já pela Câmara e Senado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pretende entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Que é esse marco que está sendo julgado? É isso? Então temos ainda essas etapas a serem acompanhadas pelo movimento indígena e também pelos parlamentares que apoiaram a gente até aqui, que estão nessa articulação, né, junto com o movimento indígena, no sentido de impedir essa aprovação. O Supremo Tribunal Federal vai começar o julgamento dia 30, né, sobre o recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida, que é o caso da terra indígena Laclanô-Xoclen, né, do povo Xoclen de Santa Catarina. O resultado desse julgamento vai servir como orientação jurídica para as demais, né, demarcações de terras indígenas no país. Portanto, assim, nós estamos nessa torcida, acompanhando aqui também, conversando com ministros, né, sensibilizando os ministros do Supremo para que votem favoráveis a esta terra indígena do povo Xoclen. Porque se eles dão esse direito, né, desse território ao povo, certamente que vai favorecer todos os povos indígenas do país e todos aqueles que têm áreas em processo de demarcação. Se for o contrário, né, se não for favorável para nós, então podemos dizer que, de fato, né, o 490 e esse julgamento vai decretar o fim das demarcações, e aí, com isso, o impacto vem não só para nós indígenas, mas para a população, para o mundo, considerando que os territórios indígenas, comprovadamente, garantem esse equilíbrio climático, a biodiversidade, que é o que garante a vida no planeta, né? Portanto, é uma luta que tem que ser compreendida e abraçada por toda a sociedade. Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que é relevante também a gente pensar o seguinte, pô, desde 88, quanto de território o agronegócio não conseguiu avançar em relação às terras que ele tinha anteriormente? E quanto da mobilização indígena também não aconteceu, que garantiu a ocupação de novas terras e que garantiu a consolidação dessas terras indígenas com esses vários povos do Brasil todo. Então a aprovação do PL vai significar um processo de desapropriação, um processo de retomada dessas terras, né, segundo o marco temporal, e que, claro, a gente vai ouvir, né, da institucionalidade, do Congresso, dos legalistas de plantão. Ah, não! Mas o Estado vai fazer isso de forma tranquila. O Estado vai fazer isso de forma suave, porque eles não podem ser violentos. Eles não podem fazer isso, blá, 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 blá. Gente, na semana passada, no dia 30 de maio, teve um ato dos indígenas aqui na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, e a repressão foi absolutamente brutal. Foi um ato. Foi um ato. Não foi, os indígenas não estavam tomando a estrada e tomando as plantações, né? E destruindo um modo de vida cristão, né? Quem fez isso foram eles, mas tudo bem. E aí você tem esse ato do dia 30 na Rodovia dos Bandeirantes, que os indígenas são duramente reprimidos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ontem, no ato do Jaraguá, o clima estava tão tenso que o Ministério Público Federal, nenhuma organização do Estado, garantia a segurança de todos os presentes ali. Então o ato teve que ser uma caminhada até o Pico do Jaraguá, que é um lugar sagrado para os povos indígenas daquela região. Então, se num ato, né, uma manifestação democrática, já foi bomba de gás lacrimogênio, foi bala de borracha, cacetete, violência generalizada. Você imagina isso num processo de expropriação de terra no interior do Brasil do latifúndio? Vocês conseguem imaginar qual vai ser a dimensão da violência disso? Vocês conseguem imaginar essa dimensão? Não tem como, velho. Não dá, mano. Eu tava lá no ato ontem porque a luta a gente faz na realidade, caralho. Tá ligado?
É isso. Não adianta nada ficar aqui, bravata de internet, blá, 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 blá. Como diria o camarada mal, o único critério da verdade é a prática do trabalho social. É isso, pô. Tem que estar presente nos atos, tem que estar presente nos lugares. Mas agora você imagina, velho. Você imagina qual vai ser o tamanho da repressão que os povos indígenas vão sofrer. Gente, os povos indígenas sofreram um processo genocidário com a questão do garimpo na terra Yanomami. Você tem registros, tem o próprio caso da Damares, que foi acusada de realizar tráfico infantil, exploração sexual infantil, de sequestrar crianças, parça. Crianças que morrem de fome, de malária, tá ligado? Vocês acham que o Estado democrático de direito vai se preocupar em garantir a segurança desses povos? Doce ilusão. Isso aí é pra quem tá iludido. Isso aí é pra quem tá iludido. Sônia, violações e ataques aos povos indígenas têm sido uma marca desde o primeiro dia do atual governo que está aqui no poder no Brasil. Sônia, na última semana... Vale dizer que os ataques aos indígenas não são um processo que se inicia no governo Bolsonaro. Vale dizer, é evidente que existe uma amplificação absurda disso. Absurda. Acho que não há dúvidas em relação a isso. Agora, esse é um processo histórico. É um processo histórico que não começa com o governo Bolsonaro, que não começa com o governo Lula, que não começa com o governo FHC. Esse é um processo que começa no dia 22 de abril de 1500. A consolidação do capitalismo brasileiro só pôde ser realizada graças a um processo colonialista extremamente violento, extremamente genocidário, extremamente colonizador e que vai destruir o modo de vida dos indígenas aqui dessa terra. É um processo histórico, tá? Que não começou ontem. Vale a pena dizer, pra gente não cair na ilusão de achar que o Bolsonaro era o problema. Ele, né, o governo Bolsonaro em um isolamento, né, ele era o problema. Não, a gente tá vendo que esses problemas estão perdurando, estão continuando sem o Bolsonaro no poder. Porque o problema não é a pessoa que ocupa aquele cargo executivo. O problema é toda a estrutura social e econômica que garantiu a viabilidade do capitalismo no Brasil. E essa viabilidade é do latifúndio, da monocultura, da exportação, do escravismo, enfim, e todo o processo de aculturação, né, da imposição da catequese, né, da imposição das religiões neopentecostais e tudo mais. Vários indígenas, quando foram até Brasília tentar dialogar e protestar de forma pacífica contra esse PL, tiveram aí, foram praticamente atacados com muita repressão policial. Essas imagens correram o mundo. Como é que está a repercussão aqui dentro e fora do país quanto a tudo isso que vem acontecendo com esse PL e os ataques que vocês vêm sofrendo? Existe alguma mobilização também fora do país para que, de fato, vocês sejam respeitados quanto a esse PL, Sônia, ou não, só aqui mesmo? Não, há uma mobilização, né, totalmente crescente já em várias partes do mundo. Né, essa repressão totalmente desnecessária. Nós estamos aqui já há 15 dias com este acampamento, todos os dias descendo em marcha para o Congresso, para o Ministério da Justiça, onde a gente já foi aqui em alguns lugares, né? E todo o tempo a gente foi de forma muito pacífica. E já na terça-feira, quando a gente se aproximou do Congresso Nacional, a polícia já veio reagindo, colocou um gradil ali, impedindo a passagem. E vai ter, né? E vai ter alguma ameba, né? Um agente da classe dominante que vai virar e vai falar: mas os indígenas são muito violentos, né? Pô, se a polícia bateu é porque tem motivo, né? Sempre vai aparecer sempre vai aparecer alguém desse, né? Um MB Lover, sempre vai aparecer alguma coisa assim, um bolsonarista. Até quiçá, né? Até quiçá um petista muito conservador. Vai aparecer. Que vai justificar esse tipo de violência, né? Vai justificar e vai falar: não, veja bem, né? Termos de igualdade, né? É igualdade de disputa. Pelo amor de Deus, velho. E aí a turma, né, criou assim um certo ânimo quando viu aquele gradil já ali, uma vez que estava já conversado da gente descer até o Congresso, né? Então, muita provocação da polícia. A gente acredita que teve também outras pessoas infiltradas ali para começar, né, essa confusão. Mas, enfim, a gente foi ali, não desistiu, a gente continuou cuidando das pessoas que estavam
né, ali feridas, foram 13 pessoas feridas aqui do acampamento. Olha isso, 10 tio. com ferimento mais leve, 3 com ferimento mais graves, foram até internadas. E é sempre aquela velha história, né? É aquela velha história. Não, mas os indígenas confrontaram a polícia, né? Os indígenas confrontaram as forças policiais. Aí você vai ver quantos policiais estão feridos. Quantos policiais ficaram gravemente feridos? Confronto é isso. Confronto é quando existe um pé de igualdade no embate. Ou definiram um confronto diferente, eu não tô sabendo. O que é confronto? É esse embate, de igual para igual. Agora, se você tem num confronto em que os indígenas são feridos, todo mundo tá fudido, é machucado, repressão pra caralho. Aí do outro lado, ninguém é ferido, ninguém tá machucado. Não, é capaz de ser um negócio meio José Serra, né? A galera joga uma bolinha de papel, vou fazer a tomografia, né? Vocês lembram dessa história? Quando o José Serra tomou uma bolinha de papel na cabeça e foi fazer uma tomografia? Lembra disso? É pique isso, né? O policial vai lá e toma uma pedrada. Toma uma pedrada naquela roupa de robô, de Robocop do governo. Aí o cara, ai, socorro! Ai, os povos indígenas me machucaram. Aí tá lá, tem um arranhão. Olha aqui, eles arranharam a minha mão. Ai! Se não existe os dois lados que saem feridos de um processo de confronto, não é um confronto, é um massacre. É um massacre. Mesma história da polícia invadindo periferia, né, fazendo operações policiais no Jacarezinho. 20 e tantos mortos. Aí tem um policial que foi ferido de forma não letal. Qual que é o nome disso? Se não massacre. E isso se repete na história brasileira, né? Em vários eventos. Eldorado dos Carajás, o massacre do Carandiru, a própria resistência dos povos Yanomamis nessa lance do garimpo. Tá maluco. E já retornaram também aqui para o acampamento, né? E aí, com isso, aumentou muito essa mobilização, tanto nacional quanto internacional. Nós entregamos ontem no Supremo Tribunal Federal uma carta aberta direcionada aos ministros do Supremo. Essa carta assinada por artistas, juristas e intelectuais. Exatamente. A galera, eles no treinamento, se fudendo todo, né? Todo aquele negócio meio tropa de elite. Aí alguém, né, empurra eles, ai, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Exatamente. Intelectuais da academia, né? Várias pessoas aí famosas, né? De grande notoriedade, demonstrando, né? Expressando esse apoio à luta dos povos indígenas e também esse manifesto contra o marco temporal. E aí, na próxima semana, já está sendo também articulado cartas, vídeos, né, de toda a comunidade internacional em favor dos povos indígenas. É uma mobilização que só cresce, né? O mundo inteiro está vendo que a luta que nós estamos fazendo é uma luta de preocupação com o futuro, né? É uma luta que protege o meio ambiente, é uma luta que garante aí um equilíbrio climático, para conter as mudanças climáticas. Então, é uma luta aí que cabe todo mundo, né? Que ela é humanitária e civilizatória. Vale a pena dizer isso, lembrar isso. Os indígenas são responsáveis por grande parte do processo de preservação ambiental de terras originárias. Se não fossem os indígenas nesses territórios, já tinha tudo esses condomínio horroroso, campo de soja, já tinha todas essas porra. Tá ligado? A devastação das águas. Então quem garante a preservação do meio ambiente são os povos indígenas, tá ligado? Porque isso está diretamente relacionado à preservação do modo de vida na sociedade deles, né? Pô, é aquele negócio, quando o indígena perde acesso à sua terra, ele deixa de ser indígena. Ele deixa de ser, porque o que o conecta nesse processo é essa ancestralidade com relação ao território. E não na carteirinha, né? Escrito ali no RG. Agora, Sônia, falando ainda sobre os ataques violentos contra os povos indígenas, nessa semana uma escola na aldeia Barreto Preto, na área indígena de Chacriabá, em São João das Missões, no norte de Minas Gerais, foi incendiada. Olha isso! Há suspeita aí de que tenha sido um ato criminoso. O incêndio ocorreu um dia depois dos indígenas interditarem uma estrada em protesto contra o projeto de lei 490/2017. É simbólico porque a escola ela é um patrimônio cultural da comunidade indígena, não é isso, Sônia? Olha isso, parça! Certeza que foi um incêndio arrombado. Criminoso, né? Porque tem aumentado muito também esses conflitos e esses ataques nas aldeias, nos territórios e também aos povos, né? Porque somente o fato desses projetos de lei estarem ali no Congresso Nacional, esse discurso do presidente da República, do governo,
né, de que os indígenas têm que ser integrados à sociedade. Tudo isso acaba gerando, né, ou aumentando conflitos e práticas de violência e racismo de muitas pessoas, né, contra os povos indígenas. Vale até a gente relembrar aqui que, para além disso ser um processo claramente que visa a imposição cultural cristã ocidental sobre o modo de vida dos indígenas, porque a galera vai falar, ah não, mas agora eles vivem com a gente, eles vivem na nossa sociedade, então eles têm que ser aculturados. Gente, foi o processo de colonização que viabilizou a criação do Brasil. Esses povos já estavam aqui, eles já estavam aqui. Fomos nós que invadimos as terras deles, não o contrário. Então o mínimo que a gente tem que defender é essa autodeterminação. O governo Bolsonaro se caracterizou por esse discurso bastante forte que, enfim, é um discurso que está presente ali muito forte na notoriedade nacional ali no começo do século XX, que tem eu ia falar pinceladas, né, mas eu acho que é o pote de tinta inteiro de eugenia, de destruição da cultura em nome da preservação de uma cultura branca ocidental, sabe? E é isso, né? Caso isolado número 728, caso isolado número 729. A gente não precisa nem lembrar do caso. Acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. Eu tinha 3 anos de idade, é verdade. Mas tem o caso do indígena que foi incendiado em Brasília, num banco, porque tava dormindo por 3, 4 playboy filha da puta, tá ligado? O cara tava dormindo num banco de ônibus e foi incendiado, parça. Essa é a democracia que a gente vive? Porque essas pessoas que já têm vontade de praticar esse tipo de ato, né, de violência, eles se sentem respaldados e se sentem autorizados pelo próprio discurso e atuação do governo, né? Então, certamente que, né, são atitudes que precisam ser investigadas e punidas para evitar que se espalhe aí, né, ainda com muito mais intensidade contra os povos indígenas. Sônia, você falou que vocês estão acampados aí em Brasília. Como é que está a solidariedade? Vocês estão recebendo algum tipo de solidariedade? Como é que está a situação das pessoas que estão aí acampadas em Brasília, até que, enfim, o Supremo possa se manifestar e que, de fato, vocês consigam reverter essa situação? Nós vamos ficar aqui até pelo menos até o começo do julgamento, né, desse recurso extraordinário. E estamos, sim, recebendo muitos apoios. Hoje, esses caras que atearam fogo naquele indígena são funcionários públicos? Não pode ser, velho. Não pode ser. Nossa, não pode ser. Não pode ser. Ai, meu Deus do céu! Ó, é aquele velho ditado, né? Deus, me dá paciência. Porque se me der força, o réu primário vai embora. Muita solidariedade. A população de Brasília tem vindo aqui, tem se manifestado, né, também publicamente, trazido doações de alimentos, de roupas, cobertores, colchonetes, águas, kit de higiene, né? Então, eles são da Polícia Rodoviária do Mato Grosso do Sul? Entendi. Velho, acreditável. As manifestações de apoio têm aumentado a cada dia, né? E, gente, ó, relembrar aí, hein? A justiça não é cega, tá bom? A justiça do Estado Democrático de Direito não é cega. A gente precisa parar de achar que a justiça não funciona, ou que ela é cega, ou que ela está corrompida, né? Ela não está. A justiça não está corrompida. A justiça funciona exatamente do jeito que ela deveria funcionar. Ela funciona exatamente pelo propósito pelo qual ela foi criada para funcionar. A justiça burguesa foi criada para destruir qualquer forma de vida que interrompa ou que atrapalhe o cumprimento dos interesses da burguesia. Justiça não é cega. A justiça está funcionando, ó, bonitinho, exatamente do jeito que deveria funcionar. A justiça desvia, ela não funciona quando a gente tem uma vitória popular, uma vitória da classe trabalhadora. Aí a justiça burguesa falhou, aí ela falhou. E muitas pessoas fora daqui também têm expressado esse apoio. A gente sabe que tem muita gente aí que é favorável ao governo e contra a nossa luta, mas tem também, né, muita gente boa que também está preocupada com o seu futuro, que entende essa causa e está se colocando do nosso lado nesse momento. Sônia, para quem acompanha os povos indígenas, a gente sabe que o valor da terra é diferente do valor que o povo branco dá, ela não tem preço monetário, e eu queria pedir aqui que você falasse justamente dessa relação dos povos indígenas com a terra, com o rio,
com o meio ambiente, que já está provado aí por estudos científicos e também antropológicos, que a natureza ela é mais preservada onde vivem os indígenas. Fala um pouquinho, Sônia, dessa relação, até do ponto de vista espiritual dos índios com a terra. Exatamente, né? Nós indígenas sempre tivemos essa relação mais harmônica, respeitosa com a Mãe Terra, né? E para nós é isso, a terra é mãe, mãe não se machuca, né? Não se fere, mãe se cuida. E hoje, né, esse poder político, o poder econômico tem agredido de forma brutal o uso da terra, a exploração desenfreada, né? A exploração madeireira, a exploração de minério, de garimpo, o agronegócio por meio de monoculturas. Tudo isso tem deixado um rastro de destruição, né? É uma relação muito perversa que acaba afetando, né? Não só o presente, mas até impedindo o futuro. E para nós indígenas, a terra é a própria vida, né? É o que garante a nossa existência. A biodiversidade é o que garante, né, a vida no planeta. Nós indígenas somos 5% da população mundial. E comprovadamente nós conseguimos proteger 82% da biodiversidade que existe viva no mundo. Então, só isso, tá? E a Vale do Rio Doce faz o quê? Essa empresa que bate no peito pra falar que protege o meio ambiente, que cria o caralho a quatro, não sei o que lá, né? Sabe o que a Vale do Rio Doce faz? Deixa a barragem explodir. Sabe o que o agro é pop, agro é tech, agro é tudo? Que se gaba da pequena propriedade. Não, pelo amor de Deus, né? Que fala que o agro também é a pequena propriedade. O que o agro faz? O agro destrói terra indígena. Esse dado consegue mostrar, né, o quanto que essa relação dos povos indígenas com a natureza é respeitosa e sustentável, que não precisa degradar, que não precisa destruir para poder você utilizá-la, né? Então é importante que a sociedade conheça o papel dos povos e dos territórios indígenas, não só para nós, mas para toda a humanidade. Perfeito. Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Obrigado pela gentileza de falar com nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Boa sorte para vocês nessa luta aí. Se cuidem e até uma próxima oportunidade. Abraço. Tá joia, gente. Obrigado, um abraço, tá? Tchau, tchau. Só a título de esclarecimento aqui da questão dos assassinos do índio Galdino, ó. Se liga aqui. 25 anos da morte de Galdino. Assassinos recebem mais de 15 mil como servidores públicos. No aniversário de 25 anos da morte do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos em Brasília em 97, os 5 assassinos responsáveis pelo crime bárbaro estão na elite do funcionalismo público, com altos salários e uma série de privilégios. No ano passado, o Brasil de fato mostrou com exclusividade que o governo do presidente Bolsonaro designou um dos 5 condenados por matar o índio Pataxó para um cargo comissionado na Polícia Rodoviária Federal, né? Essa que é a Gestapo do bolsonarismo. Gutenberg Nader de Almeida Júnior, servidor que ingressou na corporação por concurso público em 2016. Como é que permite que um corno desse faça concurso público? Como que permite uma merda dessa, velho? Foi agraciado em janeiro de 2020 com posto na PRF e permaneceu na função até dezembro do mesmo ano. Nos 11 meses em que esteve no cargo de substituto do chefe da divisão de testes, qualidade de implantação, ele recebeu gratificações mensais de aproximadamente R$2.000. O comissionamento é identificado pelo governo federal pelo código FCPE 101.2. Os ganhos foram acrescidos ao seu salário bruto de mais de R$9.000. A portaria com a designação de Gutenberg foi assinada por André Luiz Marçal da Silva, coordenador de recursos humanos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, então chefiado pelo ex-juiz Sérgio Moro. O comando da PRF à época era de Adriano Marcos Furtado. Mas é isso, né, gente? Aqui, sem muita surpresa, né, sobre a forma como esse processo político é tratado pelos indígenas, né? Continuando falando sobre isso, a gente tem outras visões sobre isso. Então, muita gente não sabe, por exemplo, que São Paulo é a 4ª cidade com a maior população indígena do Brasil. E aí a Carol, a camarada lá que faz esse trabalho, separou algumas matérias pra gente dar uma olhada nisso. Indígena do país. Segundo dados do IBGE, são quase 13 mil índios só na capital. Mas eles ainda enfrentam muitos problemas. Aí o nosso repórter Dimas Soldi foi até uma aldeia na Zona Norte e mostra agora pra gente um pouco da vida dessa população. O estilo de vida foi passado de geração em geração. O contato com a natureza, com a terra e as árvores está por toda parte. É a cultura indígena, preservada mesmo entre os mais jovens. Gisele tem 16 anos
e sabe bem a importância da tradição. A gente respeita muito a natureza, até porque o Nyanderu, que é nosso Deus, deixou tudo isso pra gente, pra todos nós, para viver. Esta é a Tecoá-Itu, que significa Aldeia Cachoeira, uma das 5 que ficam na região norte da capital paulista. Mais de 700 guaranis vivem por aqui. Com apenas 25 anos de idade, Márcia de Aramirim é cacique da aldeia. Como aqui, essa área aqui do Jaraguá, essa aldeia Tecoá-Itu já vem de uma história de uma cacique mulher, né? Onde essa cacique ficou, tornou-se cacique aos 19 anos e ficou até o falecimento dela, né? E aí depois que ela faleceu, entrou 2 homens, né? Entrou um homem, em seguida entrou outro e acabou não dando certo. Então a comunidade, né, preferiu continuar com o cacique feminino, né? São Paulo é a 4ª cidade do país com a maior população indígena. E é muito louco, né? Exatamente, Cheguessara. A diferença no tratamento do ambiente quando o foco não é o lucro. Tá ligado? Quase 13 mil pessoas. A grande maioria vive em áreas praticamente urbanas, mas ainda sofre com muitos problemas. Sônia Aramirim, uma das líderes, conta que muitas aldeias sofrem com a demora para a demarcação e também com a falta de terras. Aqui os índios plantam milho, laranja, banana, mas o espaço ainda é pequeno. Outra dificuldade está relacionada à saúde. O saneamento é precário e doenças de pele, intestinais, infecto-contagiosas como leptospirose são muito comuns. Enquanto não tiver realmente um trabalho voltado ao saneamento básico, vai continuar os problemas de doença aqui. Mesmo com todos esses problemas, o cara não tem acesso à água tratada, tio. A preservação da cultura indígena continua. Todos os povos indígenas, mesmo Guarani e outras culturas, já estávamos aqui quando diz que o tal do Pedro Álvares Cabral veio e descobriu, né, o Brasil. Nós já estávamos aqui, então já existia uma cultura. E a importância de manter a nossa cultura é, sei lá, manter talvez um Brasil melhor, né, longe de corrupções, de ganâncias, de tantas coisas ruins que acontecem, né? Aí o Repórter São Paulo termina aqui, você fica agora com as notícias. Então teve essa matéria e, tipo, é bizarro, né? Porque até pra mim, algum tempo atrás, eu não tinha nem ideia dessas coisas. Nem ideia. É um apagamento sistemático que rola nesse contexto. Sistemático. Aqui, ó, tem um outro que fala um pouco sobre essa terra, Jaraguá. Porque na cidade de São Paulo, deixa eu ver se eu consigo aqui, tem um mapinha. Inclusive a Lara me mostrou. Ó, é esse aqui que ela me mostrou. Gente, ó, vou mostrar aqui esse mapinha pra vocês. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Essa aqui é a terra indígena do Jaraguá. Eu até comentei com a Lara ontem. Caralho, é muita terra. Aí ela abriu esse mapa e me mostrou o tamanho. Olha o tamanho da terra indígena que eles cuidam aqui, né, em São Paulo e aqui em outros municípios. Mas agora você imagina que tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui já foi terra deles. E o grande problema é que essas terras têm poucos recursos econômicos para que eles possam sobreviver, não existe incentivo governamental, não existe saneamento básico, não existe nenhuma estrutura política que possa viabilizar o modo de vida indígena nas terras paulistanas. E aí, muitos desses indígenas são obrigados, pelas carestias econômicas, a se organizarem, a migrarem para as áreas urbanas. E aí, nas áreas urbanas, eles vão ter, nas periferias, os piores empregos, as piores condições de vida, vão passar um perrengue do caralho, né? A grande maioria deles. Então, é uma classe de trabalhadores também que se torna uma classe trabalhadora extremamente precarizada. É absolutamente desumano. Absolutamente. Muitas vezes as pessoas têm perguntado para que o índio quer tanta terra, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que saber que a sobrevivência do índio está na extensão da terra, né? Porque, por exemplo, se você pega uma gripe, você vai para uma farmácia, você tem fome, você vai recorre no supermercado.
Você quer construir uma casa, você vai para uma casa de material de construção, né? Então, o supermercado, a farmácia e a casa de material de construção do índio são mata, terra e rios. A área que a gente reivindica no Jaraguá tem a área que foi demarcada em 87 de 1,7 hectare e a gente reivindica uma área de 532 hectares, que faz... Mano, ele... Ó, meu Deus! Ó, de novo, vamos ouvir de novo, para entender o drama. Que a gente... Ó, meu Deus, olha aí, vamos lá. A área que a gente reivindica no Jaraguá tem a área que foi demarcada em 87 de 1,7 hectare e a gente... Ó, a área demarcada em 87 e que, portanto, o marco temporal colocaria como a área que eles têm acesso é de 1,7 hectare. 1,7 hectare. A gente reivindica uma área de 532 hectares. Reivindicam uma área de mais de 500 hectares, tá ligado? 1,7 hectares são 2 campos de futebol. 2 campos de futebol para uma comunidade inteira. Como que você produz um modo de vida baseado na natureza, baseado na preservação, baseado na utilização da terra de uma forma consciente, com 2 campos de futebol? Sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de incentivo. Que faz parte de um território que a gente compreende que é importante para a gente preservar a nossa cultura dentro dessa região, né, do Jaraguá. Então... A partir do momento em que o Ministério da Justiça, a partir do momento em que o governo brasileiro, o Estado brasileiro... Se tá liberado odiar pelego e traidor de classe hoje, tá liberado desde ontem, tá? Vocês não viram o informe? Se torna omisso diante dessa situação e se torna insustentável a vida na comunidade de 1,7 hectare, a gente começou a retomar essas áreas. Vamos lá. Esse é o momento que eu gosto de ilustrar qual é o tamanho do problema desse tipo de propriedade no Brasil, a título de ilustração. Um latifúndio, gente, é considerado uma terra que tem a partir, né? Tem alguns dados que, enfim, tem uma discussão sobre isso, mas o latifúndio, uma grande propriedade de terra, é considerada aquela propriedade que tem acima de 10 mil hectares. Isso é um latifúndio. 10 mil hectares, gente, é o equivalente em espaço territorial a 14 mil campos de futebol. Eu vou repetir. Uma grande propriedade é considerada uma propriedade que tem o tamanho a partir de 14 mil campos de futebol. 14 mil campos de futebol. Não são 14 campos de futebol, já é terra pra caralho. 14 mil campos de futebol. Tudo isso para plantar soja. Essas 2.000 fazendas, que tem mais de 10 mil hectares, correspondem a 0,04% das propriedades rurais do país inteiro. Representa 1%. Só que esse 0,04% de propriedades com uma extensão a partir de 14 mil campos de futebol ocupam 51 milhões de hectares. Quase 15% da área produtiva do território brasileiro inteiro. Enquanto isso, as terras com até 50 hectares ou 70 campos de futebol, para novamente ilustrar, representa 81% das propriedades. Então, grande maioria dos proprietários rurais brasileiros são pequenos proprietários. Esses 81% de propriedades equivalem a 13% da área rural produtiva do Brasil. Eu vou repetir, 0,04% das propriedades rurais no Brasil representam quase 15% da área produtiva brasileira. Isso é um dado de 2018. Eu não sei como está esse dado agora. Aí, ó, o ex-prefeito de São Bernardo disputa a terra. O que você vai fazer lá, meu filho, além de viver de especulação imobiliária? A viatura parou daqui para lá, umas 6 viaturas. Então me chamaram e eu vim aqui e um dos policiais, não sei se era o capitão, eu até esqueci o nome dele. Então ele falou para mim se eu tinha invadido a área, né, do homem. Mas eu falei para ele que ele não tinha... Eu falei, como que ele é dono se ele não tem, nunca provou documento, né? Aí ele disse, como não tem documento? Ele tem uma reintegração de posse, né, estadual, assim que ele falou para mim.
Aí eu falei, mas ele tem estadual, mas eu tenho que é federal, né? Então, aí ele quis ver, eu mostrei para ele estava aqui, olhando aqui, aí ele até falou, então, mas como é que essa pessoa disse que é dono? Porque é isso, né? O latifundiário burguês safado vai lá falar que é dono e foda-se, né? Porque não interessa se ele tem juridicamente a propriedade. Vamos sair do campo da inocência, tá ligado? Achar que não, ele não tem o papel que dá a posse de terra pra ele. Sabe o que garante a propriedade de terra, gente? O que garante a propriedade é o documento jurídico. Mas o que garante a posse da terra é a capacidade de resistência local diante de uma disputa por aquele pedaço de terra. Então não interessa se o ex-prefeito de São Bernardo tem ou não o papelzinho escrito. Os indígenas podem ter o papel escrito, essa terra é nossa, blá 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 blá. Sabe o que o ex-prefeito pode fazer? Ou que qualquer outro latifundiário pode fazer? Contratar grileiro, contratar pistoleiro, contratar gente para poder garantir e viabilizar a desocupação daquela terra pela violência. Mas não pode. Foda-se que não pode. Choveu um agrotóxico. Que coisa, né? Tava aqui o dia clareando e tal, aí de repente, quando eu vi a água, tava cheia de mercúrio. A água do rio tava cheia de mercúrio. Tava aqui, andando aqui na vida, e de repente um avião passou e jogou um monte de veneno aqui. Que coisa, né? Acabou o remédio pra malária. Do nada essas coisas acontecem. É uma loucura, né? É uma grande coincidência, né? A natureza tem seus mistérios, né? Ela se move por vias misteriosas. O que será que aconteceu, né? Com a regularização emperrada há 2 anos no Ministério da Justiça, a disputa pela terra foi parar na Justiça Paulista, que é esse antro de progressismo, né? Que decidiu pela reintegração de posse marcada para a semana de 25 a 29 de maio. Esse vídeo é de 8 anos atrás, 2015. A primeira aldeia que foi feita aqui, Tecoaltu, ela teve uma demarcação muito pequena, né? Em 85. E, gente, na moral, assim, olha a precariedade do estado do aldeamento desses indígenas. Porque não tem recurso para construir a porra da casa. Porque não tem recurso para construir uma habitação. Olha isso, velho. E aqui, terra batida, cheia de cachorro, cheio de problema de saneamento. Qual que é o volume de doenças, de verminose, de fome que as pessoas não passam? As dificuldades impostas pelo projeto colonizador. 1,7 hectare. Ela foi demarcada com 1,7 hectare. Então, a nossa situação é que nós vivemos na menor aldeia do país, né? Dentro da maior cidade do país, né? É que 1,7 hectare não é nem 2 campos de futebol, né? Então, para manter uma cultura que tem contato com a natureza, que tem contato com a terra, é muito difícil. Tudo que o Guarani aprendeu foi com a natureza, né? Se hoje a gente usa roupa, não significa que a gente deixou de ser Guarani, né? Porque o Guarani tem essa facilidade. Hoje a gente está usando o conhecimento do Juruá, né, do branco, para poder fortalecer também como ferramenta de luta, né? Para a gente poder divulgar a nossa luta, a gente usa a internet, os meios de comunicação, a gente tem uma página, né, no Facebook da Comissão Guarani Uirupá, que é a organização política dos Guarani. A gente tem um processo de invisibilidade da cultura Guarani dentro de São Paulo. A grande massa da população de São Paulo não sabe que existe índio em São Paulo. Ainda tem aquela ideia de que o índio só está na Amazônia, né? Que não tem indígena em São Paulo, que não existe índio no Sudeste. E isso que dificulta muito a nossa luta pelo reconhecimento do nosso território, porque esse processo de invisibilidade faz com que também o governo seja omisso diante dessa situação. Quando eu falo resistir... E eu diria, só para poder até levantar um ponto aqui, o governo não é omisso, ele está atuando de acordo com o projeto que ele está politicamente atrelado. É um projeto da burguesia. É isso, é um projeto que é baseado na exploração da terra, na destruição do modo de vida. Não existe omissão. Eu discordo dele nesse ponto. Não há omissão, porque a omissão é uma escolha. A omissão, o silenciamento é uma posição política. Eu não vou dizer que eu vou enfrentar um policial com arma de fogo nem nada. Porque nós não temos arma de fogo. Uma flecha diante de metralhador, não vale nada, né? Mas resistir assim, não sair. Agora, se
for para morrer, se não for para... Como eu falei para ele, se eu não for para ocupar ela viva, eu vou morrer aqui dentro. Né? No branco não tem, não fala que o bom soldado morre pela sua pátria? Eu morro pela minha. Caralho! Nossa, velho. Você tá maluco, hein? Nossa senhora. E sempre o papinho, né? Isso em 2015, tá, gente? 2015 ou 2016. Tá aí, ó. Em nota, o Ministério da Justiça disse ter todo o interesse em dialogar e construir uma solução pacífica para a disputa. Com certeza. E isso evidencia o tamanho da resistência que eles fazem. O tamanho do processo de aguentar esse monte de bucha da realidade que bate na cara da galera. Maluco, mano. Tá maluco, velho. Muito forte. Muito, muito forte.